Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podeis assentar. Muito obrigado. Deus seja louvado por esta oportunidade tão singular que o Senhor nos concede de estar aqui. Bom estar participando dessa EBO, 22ª. Eu cheguei hoje, à hora do almoço, perdi um pedaço, mas estou aqui para pegar o resto. Tem a semana toda ainda, não é? Bom rever os amigos, rever vários obreiros aqui, que são amigos, e afinal eu sou da casa, porque fui criado aqui. Pastor Jordelino, que prazer lhe encontrar aqui, um amigo querido lá de Pindamonhangaba, toda a família. Deus abençoe o senhor. Obrigado, pastor Elande, pelo carinho e pela honra. Pastor Elande, que esteve conosco, pastor Samuel, há duas quartas-feiras, esteve pregando lá na nossa igreja e foi uma bênção, e o povo, literalmente, o povo lhe amou lá, lhe amou mesmo, e foi muito bom. Nós ouvimos a palavra, está ainda no meu coração quentinha aquela palavra. Jesus nos experimenta, está aqui quentinha, foi muito boa, nós aprendemos muito. Meus amados, evidente que o pastor não havia me avisado que falaria esta noite, mas havia me avisado que eu falaria em um dos momentos da escola. Então, eu procurei em meu coração alguma coisa que pudesse trazer à igreja, especialmente por hoje ser um culto de terça-feira, dentro ainda da escola. Eu quero tratar de um assunto com vocês que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 38. Prazer rever o meu amigo, pastor Samuel, da linda igreja de Lins, os nossos amados irmãos da Bolívia. Graças a Deus pela vitória que também alcançaram, depois daquela ameaça à fé, mas venceram, não é? Graças a Deus. 10:38 da carta aos Hebreus, a epístola do Novo Testamento, considerada uma das mais interessantes e difíceis de serem tratadas. Uma epístola que trata principalmente, especialmente das figuras, da transição das figuras do Antigo Testamento para a prática, a aplicação no Novo Testamento. Este texto é bem conhecido. E com ele eu quero falar esta noite sobre a essência da fé. Eu quero que você guarde isto. A essência da fé. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou ler de novo. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Graças a Deus. Eu considero essencialmente importante, necessário, que nós tratemos da fé, especialmente nestes tempos em que nós estamos vivendo. E até porque, além de ser verdade o fato de que em alguns a fé esfriou e está esfriando, também é verdade que em outros a fé exista e muitas vezes seja canalizada de forma errada. Nós precisamos compreender a fé doutrinariamente, fundamentalmente como ela é. Por isso o Espírito de Deus me levou a refletir com vocês sobre este assunto. Todos nós ouvimos sempre falar da palavra fé. Todos nós procuramos em nós, em todas as situações que passamos pela vida, a fé, essa virtude especial, espetacular, que pode, segundo o Senhor Jesus Cristo, mover montanhas, ainda que ela seja considerada pequena. Imaginem vocês se nós tivermos e cultivarmos uma grande fé. A palavra fé é uma palavra tipicamente do Novo Testamento. Não é que ela não apareça no Antigo Testamento, mas ela é, da forma como nós vamos ministrar esta noite, ela é mais evidente no Novo Testamento e aparece muito poucas vezes no Antigo Testamento. Portanto,
ela é uma palavra que está em evidência constante na graça, nesse período em que nós estamos vivendo. E é por isso que ela é tão importante para o movimento da igreja, a motorização da igreja, a caminhada da igreja na terra depende essencialmente da fé. Sem fé é impossível ser crente, sem fé é impossível estar aqui, sem fé é impossível adorar a Deus, sem fé é impossível louvar, sem fé é impossível entender a palavra, sem fé é impossível pregar com graça, sem fé é impossível receber qualquer coisa de Deus, sem fé é impossível inclusive oferecer culto. Eu acredito que você está aqui porque você tem fé, senão você não viria. O que nos move à igreja, ao templo, para o culto, é o fato de que nós cremos que Deus recebe o culto que nós lhe oferecemos. Ouvimos esse texto hoje à tarde. É necessário que aqueles que buscam o Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós estamos aqui porque essencialmente cremos que Deus está conosco. No Antigo Testamento, a palavra fé aparece em duas referências básicas. Uma está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, com o sentido de lealdade. Fé, em Deuteronômio 32 e 20, significa lealdade. Depois ela aparece em Abacuque 2 e 4, que é citado lá na carta aos Hebreus, que diz, mas o justo viverá da fé. A palavra fé, no Novo Testamento, vem do grego pistis, fala de fidelidade. É incrível isso porque a gente associa quase sempre fé à crença, aquilo que eu creio, aquilo que eu acho que Deus pode fazer. E na verdade, na etimologia e na origem, na raiz da palavra, nas línguas originais, fé na verdade fala de fidelidade. O que significa dizer que se eu sou fiel a Deus, logo sou fiel porque conheço o seu caráter. E se conheço o seu caráter, eu sei que Ele não falhará jamais comigo em qualquer situação, porque Ele é Deus e o seu caráter é perfeito, e nada do que Ele promete pode cair por terra. Então é importante que a gente compreenda isso. Então fé aqui, fala de fé, é lealdade e confiança. Fé é lealdade e confiança. Agora vejam, quando eu falo de lealdade e de confiança, eu entendo primariamente essas duas palavras como virtudes estáticas. Eu sou leal, eu estou leal, eu estou confiante, eu sou confiante. Parecem duas virtudes estáticas. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vou compreender que todas as vezes que a fé aparece no Novo Testamento, ela aparece de forma ativa. O que significa dizer, pastor Davi Félix, que é impossível alguém ter fé apenas estacionada, dizer eu tenho fé, mas Deus não vai fazer. Eu tenho fé, mas acho que comigo Deus não vai resolver isso. Eu tenho fé, mas não acredito que a minha fé alcance alguma ação de Deus. Fé no Novo Testamento, ela é necessariamente ativa. Você vai entender isso. Perceba, Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Essa expressão nas línguas originais é muito interessante, de fé em fé, porque ela fala de passo em passo. Eu tenho fé numa circunstância que ocorre comigo hoje. E esta circunstância, trabalhada e alcançada por causa da minha fé, ela faz com que a fé que a alcançou e que a venceu, se multiplique e seja cultivada, e me dê condições e combustível, pastor Domingos, para caminhar até a próxima circunstância difícil. E na próxima circunstância difícil, eu sei que Deus vai fazer, porque lá atrás Deus já fez. Olha como a fé é uma coisa interessante, ela é um ciclo ativo na vida do crente. Então o justo viverá da fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá da fé. Quando alguém perguntar, você já passou por tanta coisa na vida, como foi que você chegou até aqui? Você pode responder seguramente, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. A tua fé nunca falhou. Ela chegou a enfraquecer em alguns momentos, mas eu me lembrei do que Deus tinha feito. Ela se fortaleceu de novo e me impulsionou até aqui. E eu estou aqui e creio que ela vai me levar até mais à frente. De fé em fé. Diga comigo, de fé em fé. Você chegou até aqui e você vai chegar até mais à frente, porque é de fé em fé. Fé é ativo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz assim o texto: é evidente que pela lei
ninguém será justificado diante de Deus. Mais uma vez, indicação, porque o justo viverá da fé. Vida já é por si só algo dinâmico, não estático. Vida já é por si só algo que se movimenta. Quando alguém vive, todavia, perde todos os movimentos, disse dessa pessoa, aquela pessoa está na UTI, ela está entubada, inconsciente, não anda, não fala, não faz normalmente suas necessidades, ela não tem qualquer atividade cerebral, alguém logo diz, está vegetando. Porque vegetar é diferente de viver. Os vegetais vivem, se movem minimamente, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. O ser humano se move para todos os lados. A vida do ser humano é ativa. E a vida do ser humano em Deus é mais ativa ainda, porque ele vive sob a força da energia divina, que nós chamamos de fé. A fé é importante para nós. Depois em Hebreus 10:38 nós encontramos a terceira referência, que é esta que lemos, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Outra coisa importante para você entender, a fé é uma virtude básica da vida cristã no Novo Testamento. Ouça isso com atenção. É impossível praticar o cristianismo se você não tiver fé. O cristianismo é o fundamento da fé. Você só aceitou Jesus como Salvador porque você creu que Ele é o teu Salvador. Você só desceu as águas do batismo porque você creu que o batismo é necessário para que você seja incluso no rol de membros da igreja, do corpo de Cristo, e que este batismo indica novo nascimento. Isso é um ato de fé. Então você está aqui pela fé. Você não pode olhar para mim e dizer, pastor, mas infelizmente eu sou crente, mas eu sinto dizer para o senhor que eu nunca fui uma pessoa de fé. Errado. Se você nunca foi uma pessoa de fé, então você não é crente. Se você é crente, então é porque você é uma pessoa de fé. Você não pode ter uma grande fé, você pode não ter uma fé parecida com a minha ou com de outro alguém por aí, mas a tua fé, embora diferente, ela continua sendo fé. E Jesus disse, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela ainda será fé. Você pode dizer para um monte para ele passar para o lado de lá e ele vai passar. Portanto, para você que está aqui dizendo, a minha fé é tão pequena, eu tenho uma boa notícia para você. Você não imagina quão grandes coisas você pode realizar com essa fé pequena que você carrega. A fé é essencial à prática cristã. A fé, ela apoia três coisas na nossa vida espiritual. Há três coisas que são alicerçadas e apoiadas na fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vai ler o seguinte texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou ler de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aqui é importante que eu frise isso para você compreender. Isto que nós lemos em Hebreus 11:1 não é definição de fé. Porque eu já vi alguém perguntar o que é fé e alguém responder, fé é Hebreus 11:1, fé é o firme... Não, Hebreus 11:1 não é definição de fé. Hebreus 11:1 é resultado da fé. É diferente de definir fé, porque nem sempre quem define, de fato, tem vida prática. Existe muita gente que conhece fé na teoria, mas não conhece fé na prática. Então isto aqui é resultado da fé. Quando você tem fé, você espera sem vacilar. Quando você tem fé, você não está vendo, mas você tem convicção plena de que vai acontecer. Então isso é resultado da fé. Primeira coisa que a fé sustenta a esperança. Você pode repetir isso comigo? A fé, mais alto, a fé sustenta a esperança. A palavra esperança significa expectativa, perspectiva, ato de esperar. O que é esperança? Esperança é uma expectativa em determinada promessa ou coisa que vai acontecer, porque alguém prometeu para mim que vai acontecer e eu fico na expectativa esperando. Isso é esperança. Esperança é
perspectiva. Alguém enxerga de uma perspectiva negativa, de um ângulo diferente. Eu tenho uma perspectiva diferente, eu tenho esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Eu sempre respondo que a minha já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está de pé, está aqui. Ela é minha vida. Então fé é esperança. Fé é o ato de esperar. Aliás, esperança é o ato de esperar. Por isso disse de uma pessoa que esperou algo durante muito tempo e depois desanimou e entrou em desespero. Ela está desesperada. O que é estar desesperado? Estar desesperado é estar desesperançado, é estar sem esperança, é desacelerar a esperança. Quem está desesperado perdeu a esperança, mas quem tem fé jamais perde a esperança. Por isso nunca se desespera, continua esperando, aconteça o que acontecer, está de pé esperando, está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Agora, é importante eu explicar para vocês que esse ato de esperar, gerado pela fé, não é o esperar comum dos homens. Por isso, muitas vezes, nós confundimos esperar com fé. Esse esperar comum dos homens não é a fé que nós trazemos dentro de nós. Esse esperar comum dos homens não passa de crença. Crença é uma coisa, fé é outra coisa. Crença é uma coisa, fé é outra coisa. Qual é a diferença entre crença e fé? Crença espera em tudo que é natural. Eu creio, pastor Franz, que quando o culto terminar, eu vou entrar no meu carro, velho ou novo, e vou sair dirigindo confortavelmente até minha casa. Sabe por que eu creio? Porque o carro está aí fora. Eu creio que o pastor Elande está aqui, a minha retaguarda, ouvindo a palavra. Porque além de ter olhado várias vezes e visto, eu já vi ele no telão ouvindo a palavra. Então eu creio, porque eu vi. Isto é crença natural. Eu vou ao ponto de ônibus, me assento lá num banquinho confortável, desconfortável, e fico esperando passar a empresa de ônibus. Sabe por quê? Porque eu sei que ali é uma linha, ali é um ponto e o ônibus vai passar. Isso é crença, isso não tem nada a ver com fé. Isto é crença. Eu sei que no final do ano eu vou receber um dinheiro bom da minha empresa, lucro, participação de lucro ativo, então eu vou até a concessionária e vou comprar um carro. Isso não é fé, isso é crença, porque eu sei que o dinheiro vai sair. Fé é outra coisa. Fé, sabe o que é? Fé é o esperar sobrenatural. Fé é o esperar no humanamente improvável ou até impossível. Fé também trata do esperar pacientemente e sem reclamar. Conforme o salmista escreveu no Salmo 40 e versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isto é fé. Isto é esperar no sobrenatural. Então, quando alguém te dá uma determinada esperança humana sobre alguma coisa, o que você está tendo não é fé, é crença. Fé é diferente. Alguém chega em você e diz: isto é impossível. Mas você diz: mas eu sei, pela fé, que Deus me dará. O médico diz: essa enfermidade é irreversível. Mas você diz: mas eu sei, pela fé, que Jesus é o médico dos médicos e ele vai me curar. Isto é fé. Deus está te fazendo entender esta noite o que é fé. E esse tipo de fé, os melhores estudos científicos, as maiores descobertas arqueológicas, os grandes experimentos da química e da física, não podem produzir sequer uma fagulha dessa fé no teu coração. Podem descobrir a cura do diabetes, como descobriram agora. Podem, eu estava comentando hoje com algum amigo aqui, algum pastor aqui, eu não me lembro quem foi, acho que foi o pastor Samuel, sobre o cérebro. Foi com o senhor que eu estava comentando a hora do almoço. Saiu uma pesquisa, pastor Franz, que é informado, sempre antenado. Essa semana a revista Science publicou o resultado de uma pesquisa científica que foi feita na Alemanha. Pessoas que estão em estado já final de vida, estão acamadas e tiveram morte cerebral, passaram por uma pesquisa científica, por um experimento científico. Depois do cérebro já ter sido dado como morto, nos primeiros segundos da morte cerebral,
os médicos descobriram que os neurônios vão morrendo por falta de oxigênio e por falta de uma determinada enzima no sangue, porque não tem mais onde buscar. Então o que eles fizeram? Eles resolveram dar uma partida, uma repartida, fazer o cérebro que estava morto pegar no tranco. E deram um jeito de alimentar ele com as enzimas. E acreditem, eles conseguiram ressuscitar por alguns instantes alguns cérebros. O desafio agora é fazer esses cérebros permanecerem vivos. Então é uma descoberta científica. Isto, se amanhã ou depois acontecer, eu não vou poder dizer, bom, se eu morrer, os cientistas vão botar aqui alguma enzima no meu cérebro, ele vai ressuscitar. Isso não é fé, isso é crença no que a ciência pode fazer. Fé é alguém dizer, isto que você quer é impossível, inadmissível, não acontece, não há a menor possibilidade, mas você continua esperando, porque Deus prometeu, você sabe quem foi que falou, você sabe que ele não fala e você não se move da tua convicção. Isto é fé. Agora vejam. A crença é a confiança no provável, no visível, no palpável, no tangível. A fé é a confiança no improvável, no invisível, no impalpável e no intangível. É por isso que crente é considerado louco por muita gente. Porque quando todo mundo está dizendo que não dá, o crente está dizendo, dá, eu vou esperar e vai chegar. Vou contar-lhes uma experiência que tive agora recentemente. Resolvi fazer na igreja um culto de cura e libertação. Deus falou comigo, um dia eu estava orando, e Deus falou comigo, disse assim, você prega tanto sobre Jesus cura, por que você não faz um culto de cura e libertação, rapaz? Tem tanta gente doente aí, um monte de gente doente da igreja. E eu resolvi, falei, vou fazer um culto de cura e libertação. Marcamos o culto, disse para os obreiros, nós vamos fazer aqui uma série de jejuns, vamos nos preparar e nós vamos vir para o culto. Pode mandar trazer doente, pastor, o senhor não tem medo, vai que vem alguém na cadeira de roda, não anda, disse, isso não é problema meu, eu não faço ninguém andar. Eu só vou fazer o que Jesus mandou. Marquei o culto. Quando chegou no domingo à noite, pastor, a igreja ferveu de gente. Veio gente de todo jeito. Aí vem lá um irmão Adail. Hoje ele é cooperador. É novo convertido. Eu mostrei ele para o senhor lá e disse, pastor, está com um ano de convertido, um baixinho assim e tal, é aquele lá. E ele chegava na igreja meio mancando. Porque ele tinha um problema de coluna e uma perna estava mais curta que a outra. No culto de cura e libertação, eu orei por ele no final. Mas a cura não aconteceu enquanto eu estava orando. Ele estava pregando antes de orar. Ele sentiu uma dor, a perna deu um estado, ele esticou a perna. Quando ele levantou, ele estava andando certinho. A perna tinha crescido no meio do culto. Isso é fé. A ciência diz, não pode. Deus diz, eu faço e provo que pode. Uma irmã Anita. Irmã Anita é uma veterana da igreja, dessas bem veteranas. Eu apresentei também ela para o senhor. Ovelha do pastor Carlos Padilha. Irmã Anita, uma senhora... cirrose hepática. E ela com cirrose nunca tomou bebida alcoólica, uma doença que ela pegou, no coma ela pegou e teve e adquiriu. E quando há 2 anos o médico a chamou e disse assim, olha, a senhora se prepare porque o fígado da senhora está indo embora, não se refaz, e a senhora não pode mais comer carne, isso, aquilo, passou uma dieta pesada, e essa doença não tem cura mais. É irreversível, chegou no estado irreversível. Ela me procurou chorando e disse, pastor, o médico disse que a minha cirrose é irreversível, provavelmente eu vou morrer com esse negócio aqui por causa desse negócio. Disse, Manita, a senhora crê que Deus pode curar? Creio. Vou orar pela senhora. Disse, não, tudo bem, pastor. Não precisa orar agora não, porque eu sei que eu não vou morrer agora. Eu quero que o senhor ore por mim no culto de cura e libertação. Disse, tá bom, se a sua fé é essa, eu vou orar no culto de cura e libertação. A irmã Anita veio para o culto. E tem até uma foto bonita. Ela na fila para receber oração. Eu boto a mão na cabeça dela, minha esposa, os obreiros, oramos, ungimos com óleo. Irmã Anita foi embora. Domingo à noite, terça-feira de manhã, ela tinha exames, porque o médico tinha marcado para ela uma cirurgia para tentar remover alguma coisa que estava necrosando lá perto do fígado, alguma coisa assim. E o médico marcou, disse, a senhora vai passar por esta cirurgia. Vem fazer os exames pré-operatórios na terça-feira. Ela entra no laboratório médico, faz os exames. O médico procura e diz, dona Anita, vamos ter que esperar um pouquinho. Vou ter que refazer os exames da senhora. Doutor, alguma coisa errada? Ele disse, eu acredito que sim, erraram em alguma coisa aqui, vamos refazer. Eu quero ter certeza. Refizeram os exames, ele voltou a segunda vez e disse, dona Anita, espere mais um pouquinho, que eu vou tirar a conclusão, eu quero ter certeza. Doutor, o que quer? Estou com uma doença ruim. Não, calma aí, dona Anita, calma, que eu acho que eu tenho uma notícia boa para a senhora. Foi lá, fez o exame a terceira vez, voltou e disse assim, dona Anita, eu não sei o que aconteceu, a senhora pratica alguma fé, alguma religião? Ela falou, eu sou crente em Jesus. Por quê? Porque a senhora está com o fígado 0 quilômetro aqui, zerado. A senhora não tem mais cirrose hepática. Fé é isto. Eu não posso, a medicina não pode, mas Deus pode.
Então a fé sustenta a esperança. Se você crê nisso, levante a tua mão e diga: Deus, nunca me deixe perder a fé, porque eu jamais quero perder a minha esperança. Eu quero manter a minha esperança viva. A segunda coisa que a fé sustenta é a convicção do sobrenatural. Vai na mesma linha. Nossas convicções cristãs não são alimentadas pelo que a ciência diz. Nossas convicções cristãs não são alimentadas pelo que os médicos dizem, os físicos dizem, os físicos nucleares, os astrônomos. Nós não dependemos disso. De vez em quando eu vejo algum crente: o senhor viu, pastor? Descobriram lá no fundo do Mar Vermelho rodas de carroças do exército do faraó. Olha, pastor, agora eu tenho uma convicção plena de que o relato bíblico é verdade. Eu digo: ó, crente fraco, eu nunca precisei de descoberta científica para crer naquilo que a Bíblia diz. O senhor viu, pastor? Descobriram os restos de um transatlântico em cima dos montes Ararates na Armênia. De longe o satélite fotografou. Está lá em cima, não tem mar, não tem nada. Eles estão dizendo que é arca. Pastor, o dilúvio foi verdadeiro. Eu nunca dependi da ciência e descobri pedaço da arca para acreditar que o que está aqui é verdade. A palavra de Deus é verdade. Eu acredito nela, eu confio nela e eu não mudo e nem tremo diante da palavra de Deus. Isto é fé no sobrenatural. Então a minha convicção cristã, ela é sustentada pelas doutrinas bíblicas, pelas normativas teológicas, pelas minhas experiências pessoais com Deus. Esses dias, um calvinista agora de carteirinha, que os senhores conhecem, pastor Ademilson, Frederico Carminati conhece, Bruno Garbi conhece, começou a escrever umas bobagens nas redes sociais, na internet. Foi pentecostal, foi da nossa igreja. Contra batismo com o Espírito Santo, zombando de quem fala língua estranha. E eu interpelei porque eu não gostei daquela atitude dele. E ele em particular começou a conversar comigo. Eu não acredito, porque isso foi para a igreja do primeiro século, porque isso... Eu digo: então, rapaz, eu não quero mais conversar com você. Ô pastor, o senhor não sabe discutir teologia civilizadamente? Sei, mas não desrespeite a minha fé. Não, pastor, o senhor está equivocado, estou enganado. Rapaz, tu está me chamando de mentiroso. Tu está dizendo que a língua estranha que eu recebi, batizado com o Espírito Santo, variedade, tu está me dizendo que aquela presença de Deus que eu sinto sozinho no meu quarto, de madrugada, orando, tu está me dizendo que às vezes que Deus me usou para falar em profecia com alguém, tu está dizendo que isso é coisa da minha carne, que isso é mentira, então não quero conversa contigo. Eu sei quais são as experiências que eu tenho com Deus. E eu pergunto: os senhores sabem, tem convicção das experiências que tem com Deus? Você tem convicção das experiências que você tem com Deus? Então não deixe nenhum calvinista, arminiano, seja lá o que for, vir dizer para você que Deus não faz. Eu sei o que Deus faz, porque Ele faz na minha vida. A presença que eu sinto ninguém pode questionar, sou eu e Ele. Isso é coisa minha com Ele, é intimidade minha com Ele, é intimidade sua com Ele. E Deus age de maneiras diferentes, especiais. Então quem tem conhecimento de doutrina bíblica, quem conhece normativas teológicas, estuda a palavra, vai com o ensino, EBD, quem tem experiências pessoais com Deus, pode ser molestado, contrariado, pode ser criticado, pode ser enfrentado, jamais vai desistir da sua fé original em Deus, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Isto é fé. A minha fé se alimenta das minhas experiências com Deus e da sua palavra. Então, se tem alguém aí que não acredita no sobrenatural, eu sinto te dizer: pare de discutir com um crente cheio do Espírito Santo. Você vai perder tempo. Você nunca vai conseguir esmorecer a fé de um crente verdadeiro, que tem experiência com Deus, que tem vida cristã. Você nunca vai conseguir, porque as suas convicções são firmes. Elas estão alimentadas e fortalecidas pela intimidade que esse crente tem com Deus e pela palavra de Deus presente na vida dele. Então suas historinhas, sua ciência, ela vai se perder no tempo, mas a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. A fé sustenta a nossa convicção no sobrenatural.
Lembre-se desta palavra, convicção. Repita, convicção. Mas como quem tem convicção, 1, 2 e 3. No dia em que você tiver alguma dúvida a respeito da fé, suas convicções estarão em perigo. Você precisa rever os seus conceitos. Significa que você não está se alimentando bem. E deixa eu lhes dizer uma coisa antes de continuar aqui. A fé que nós temos, alguns nos acusam de termos uma fé débil, uma fé irracional, uma fé puramente emocional. E permitam que eu contrarie isto aqui. Primeiro, que a fé que eu tenho, embora ela não dependa da razão, mas ela trabalha com a razão. Eu tenho fé e ninguém me forçou a ter. Eu tenho porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Isso é razão, isso é raciocínio. Mas a fé também trabalha com a minha emoção, porque Deus não fez robôs programados com chipzinho. Deus não fez robô, vocês não são robôs. Vocês não estão aqui no culto, de repente eu digo aqui, dá glória a Deus. Todo mundo levanta a mão. Agora para dar glória a Deus. Pum. Não, você tem vontade, você tem desejo, você tem sentimento. Deus está falando com você enquanto eu prego. Então Deus está trabalhando com a tua razão e Deus está trabalhando também com a tua emoção. Eu ouvi uma mensagem com o irmão Marcos Custódio. Esses dias ele estava pregando aqui, o senhor pensa que eu não estava vendo, mas estava longe vendo aqui um domingo de manhã. Acho que era um domingo de manhã. E o senhor estava falando sobre as duas luzes, 2 fachos de luz, a razão e a emoção. Está vendo só? Estava ouvindo. A fé trabalha com esses 2 fachos de luz. A razão e a emoção. A fé, ela não rouba a nossa consciência. Mas ela também não deixa a consciência esquecida num canto. Deus fala, Deus faz e prova que Ele pode fazer. E Deus trabalha com a minha emoção. Eu não sou, pastor Ezequiel, um robô. Enquanto os pregadores estão pregando, enquanto eu estou pregando aqui, sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está alimentando sua razão com a palavra. Mas a palavra é tão forte que ela vai para a tua razão, desce para o teu coração, onde está o centro da razão e também da emoção, toca a tua emoção e você chora, porque Deus não te fez um robô. Você chora porque a palavra te emociona. E o Espírito trabalha e burila as tuas emoções. E quando você começa a chorar, as emoções vão cedendo diante de Deus. E quando você menos espera, você está dando espaço, levantando a mão, dando glória a Deus. Alguns pulam, alguns falam em língua estranha, alguns se movimentam. Sabe o que é isso? É a razão tocando a emoção. Porque Deus não nos fez robôs. Deus nos fez seres sentimentais, com capacidade de sentir a sua presença e o toque da sua palavra. Então esta noite, se você sente esta presença, dá liberdade ao Espírito Santo e deixa Ele tocar e burilar as suas emoções. A fé trabalha as nossas emoções. Oh, aleluia! Por isto Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo, não deixe ninguém te mover do teu entendimento. Deixa eu lhes perguntar, quem entende aqui, que em pleno século 21, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e dá variedade de língua? Levante sua mão, deixa eu ver. Permaneça com a tua mão levantada, não deixa ninguém tirar esse entendimento de você. Diga a Deus, eu creio, eu quero, eu recebo. Opere em mim os teus dons, porque eu creio, eu acredito. Quem crê que Deus ainda levanta profetas e fala por meio de profecia? Quem crê aqui? Podem dizer o que quiserem, podem vir os grandes teólogos, estudiosos de seminários. Não, porque isso é coisa da carne, porque isso era para a igreja primitiva. Não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei como Ele me usa, eu sei como Ele fala comigo, eu sei quantas vezes Ele já usou pessoas para falar comigo. Nada vai me envolver, pastor Jodelino, do meu entendimento. Eu sou pentecostal e vou continuar sendo pentecostal até morrer, e vou morrer e continuar sendo pentecostal no céu, porque eu creio nas experiências que Deus já me deu com Ele. Fé é isto, fé trabalha em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A fé que eu tenho
envolve o meu conhecimento. A fé que eu tenho envolve o meu entendimento intelectual da verdade. Eu empresto a minha inteligência a Deus e digo: Deus, trabalhe e molde minha inteligência segundo a sua vontade. Porque Paulo escreveu: nós temos a mente de Cristo. A fé que eu tenho trabalha na minha personalidade. Hoje à tarde eu ouvi o pastor Erienay com uma palavra, como sempre, uma espetacular biografia de Tiago. E ele dizendo, e o senhor ouviu ele dizer isso? Que Deus usa todos os tipos de personalidade. E ele falava de Tiago, o fleumático. Deus trabalha em todos os tipos de personalidade. Pastor, eu sou tímido, eu sempre fui uma pessoa tímida, calada. Eu não sou muito de dar glória a Deus e aleluia, mas eu sinto a presença de Deus, pastor. Eu sei. Você não é muito barulhento, mas se eu passar perto da tua cadeira, você está com um lenço na mão e tem rastro de lágrima na tua face. Porque Deus está trabalhando na tua personalidade, do jeito que a tua personalidade é. Foi Deus quem te deu a tua personalidade, então Ele respeita ela. Ele não vai obrigar você a mudar de personalidade. Agora você tem que entender que tem outro que é mais incontido. Tem outro que de vez em quando vai dar uns pulos, vai dar uns glória a Deus alto. Eu até posso ensinar a palavra de Deus, o pastor Hernando está aqui ensinando, meus irmãos, vamos lá, vamos amadurecer. Mas eu não vou impedir ninguém de pular, de dar glória a Deus, de falar em língua estranha. Cada um, Deus trabalha na personalidade que quer, essa maturidade vem com o tempo. E o importante é que a igreja permaneça viva, cheia da presença do Espírito Santo. São coisas que só a fé proporciona. Isso é coisa de quem tem fé. Agora quem não tem fé vai permanecer turrão, gelado, parecendo um freezer, sentado, não sente nada, não recebe nada. Deus não fala com ele, não aceita a palavra de ninguém. É extremamente intelectual, exigente. Tem que falar na língua dele, do jeito dele. Não pode andar no altar, não pode tirar o microfone do pedestal. Não pode falar em língua estranha quando está pregando. Não, eu não acredito nesse pregador. Esse problema é teu, quem está perdendo é você. Eu sou pentecostal, continua acreditando. Deus continua falando comigo da forma como eu sou. A fé trabalha a vontade. Você tem vontade de receber as coisas de Deus? Você tem vontade de ser mais pentecostal? Você tem vontade de falar em variedade de línguas? Você tem vontade de se soltar e ser assim um pouco menos tímido e ter coragem de erguer a mão bem alta e dar glória a Deus bem alto? Você tem vontade? Então diga: Deus, eu tenho vontade. Me ajuda aí, Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Daqui a pouco tua mão está levantada, tu está dando glória a Deus. Ele trabalha a tua vontade. A fé envolve o compromisso pessoal com Cristo. Mas eu vou acelerar para a gente terminar. A fé trabalha, sustenta. É o terceiro elemento do tripé que a fé sustenta. A fé sustenta a certeza inabalável do invisível. Pastor, o senhor já falou disso. Vou te provar que eu não falei ainda. A fé, quando trabalha o invisível, pastor Davi, ela trabalha três coisas em nós. Primeiro, ela trabalha naturalmente, como é próprio da palavra, aquilo que não se pode ver. Você não vê, você não apalpa, você não sabe onde está. Isso aqui é interessante, você não sabe nem sequer onde está e de onde vai vir. Mas você sabe que está lá em algum lugar e que vai vir. Você está esperando isso, papai? Mas você está acreditando que isso vem de onde? Não sei. Mas quem vai te dar? Também não sei. Quem Deus vai usar? Também não sei. Mas como é que você tem tanta certeza? Porque eu sei que está lá e vai vir. Eu sei que está lá e vai vir. Você pode, por gentileza, só para dinamizar um pouco, dizer para essa pessoa que está perto de você: fique tranquilo, você não sabe de onde vem, mas tenha certeza que vem. Diga: você não sabe onde está, você não sabe de onde vem, mas tenha certeza, vai vir, vai chegar, porque Deus já está trabalhando por você. Isto é fé, fé é isto. Fé não trabalha com a lógica. E há uma coisa mais fantástica ainda, Marcos Custódio, na fé. A fé não depende da razão. A fé não depende da lógica. E Deus não respeita a lógica. Quem respeita a lógica é o homem. O homem tem que respeitar a lógica, senão dá errado. Eu vou lá, pego um pedaço de papel, faço 2 mais 2 igual a 4. Tiro todas as provas da 4. Deus pega outro pedaço de papel, escreve 2 mais 2 é 5. Eu digo: está errado. Deus vai lá e prova para mim que está certo. E eu não tenho o que responder. Deus não depende da lógica. Deus não trabalha com a minha lógica. Você já percebeu que toda vez que você pensa que Deus vem por um caminho, Ele vem por outro? Você pensa que Deus vai usar A, Ele usa C, L, M, N, O, P, Q. E você diz: mas como é que pode? Eu esperava daquele. Deus diz: eu não trabalho com a tua lógica. Eu trabalho com a minha soberania. Eu trabalho com a minha consciência. Eu trabalho com o meu conhecimento de tudo. Eu trabalho com o controle universal de tudo. Eu não dependo da tua lógica. E
eu quero dizer a você profeticamente esta noite, descanse, porque Deus está quebrando a lógica para entrar com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus não depende da lógica. E vou mais longe ainda. Se a lógica explicar, então não é milagre. Toda vez que alguém disser, Deus fez um milagre, você pergunta como foi, e a pessoa explicar. Não, porque Deus fez isso, costurou aquilo, passou por ali, pegou aquela outra pessoa, fez aquilo lá e tal, e já era esperado. Eu nem esperava que Deus pudesse fazer, nem tinha percebido ainda. Explicou? Explicou. Então não é milagre. Milagre, pastor Elandi, é inexplicável. A ciência não explica milagre. Marido não explica milagre, esposa não explica milagre, pastor não explica milagre. Milagre é inexplicável. Prepare-se, Deus está trabalhando contra a lógica para abençoar a sua vida, porque Ele te prometeu. A segunda coisa que eu vou dizer aqui, que a fé trabalha, e eu quero que você guarde isso. A fé trabalha com a imaginação. Agora, pastor, o senhor está pregando uma heresia aqui. O que o senhor está dizendo para mim? Que nós vivemos num mundo de fantasia? Não, eu estou dizendo a você que a fé trabalha com a imaginação. Crente tem que ter imaginação. Eu vou te provar biblicamente que a fé trabalha com a imaginação. É por isso que o ímpio não consegue entender a gente. Ele diz, você tem a mente muito fértil. Claro que tem. Quem tem fé tem mente fértil. Quem não tem fé não tem mente fértil. Não tem adubo, não tem nada. Fé é fertilizante de mente fértil. Quem tem fé consegue imaginar o que quem não tem fé jamais conseguiria imaginar. Isso é lógico. Você quer ver só? Vou falar com você. Fé, se você não vê, logo você precisa imaginar. Se você não vê, então você precisa imaginar. Então a fé trabalha com a imaginação. Não é antibíblico, não é utopia, não é ilusão. Só exige imaginação. Vou te provar. Vamos lá? Vamos fazer uma jornada pela fé trabalhando com a imaginação? Vamos lá. A imaginação produzida pela fé se baseia nas promessas da Bíblia Sagrada. Primeira pergunta que eu vou fazer. Como é o céu? Alguém pode escrever para mim? Como é o céu? Deixa eu ouvir aqui os meus companheiros. Como vocês imaginam o céu? Ruas de ouro. Olha que bonito. O que mais? Vamos lá, alguém diga aí. Eu quero ouvir, quero a participação de vocês. Muros de jaspe. Olha que coisa linda. O senhor já foi lá? Ué? Quem mais imagina aí? Dê um grito, deixa eu ver. Como? A senhora já foi lá? A senhora imagina, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Então a minha imaginação trabalha. Eu já me imagino. Pastor Elândia, eu nem me imagino andando nas ruas. Eu me imagino deslizando. Sabe quando eu era moleque, minha mãe estava lavando a varanda e botava sabão em pó e eu de um lado. Cuidado, menino, vai bater a cabeça. Lá no céu eu não vou nem andar, lá eu vou deslizar. Pastor, como é que o senhor sabe isso? Eu imagino, a fé me dá o direito de trabalhar isso. Pela fé eu estou vendo ruas de ouro, muros de jaspe. Pela fé eu estou vendo anjo voando para lá e para cá. Pela fé, a fé está trabalhando a minha imaginação. Você consegue imaginar o céu? Você consegue imaginar o céu? Como são os anjos? Alguém pode imaginar os anjos? Vai ter um monte de imaginação. Vai ter alguns que vão dizer, pastor, 2 metros de altura, umas azonas. Não, eu já vi anjo, não tem asa. Quer dizer, alguns dizem assim, pastor, eu imagino o anjo, branco dos olhos azuis, cabelos encaracolados. Aí de repente você pode receber um anjo negro, do cabelo pichain. Pode receber, qual é o problema? Como o meu, todo enroladinho. E daí? Ou você pode receber um anjo japonês, uma aparência de japonês, e daí? Você pode imaginar o anjo do jeito que você quiser. E Deus vai trabalhar no teu entendimento. Porque se tem uma coisa que Deus não tem prazer em fazer, é falar de uma forma que você não entenda. Só pregador metido a besta faz isso. Pega dicionário e fica falando palavras difíceis para meus irmãos, porque o rocambole da imporobutécia e tal. E os irmãos ficam sem saber, mas o que aquele irmão pregou? Não. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é em falar numa linguagem que você entenda. Eu vejo o meu Jesus sentado num barquinho dizendo, olhai para os lírios do campo. Eles como crescem, não trabalham nem fiam. Olhai
olhai os pássaros do céu, olhai para os peixinhos do mar. Jesus usa uma linguagem, Deus está usando a linguagem que você entende. O anjo vai aparecer para você da maneira que Deus acha que vai ser bom para você. Ele vai falar com você da maneira que você acha, mas ele vai fazer. O importante é que a fé não te deixará no vácuo. A fé vai trazer o teu milagre até você. Imaginação. Como será o arrebatamento? Alguém pode me responder como o arrebatamento vai ser? Vamos lá, vamos pensar no arrebatamento um pouco? Como é que eu aprendi desde garoto? Será num abrir e num piscar. Portanto, como mostra lá o deixados para trás, 1, 2 e 3, especialmente 1, arrebatamento, você está aqui, de repente só ficou a roupa, você foi embora. Aí outro dia um irmão perguntou assim, pastor, que coisa chata, hein? A gente não vai nem ver o arrebatamento. Eu disse, não, a gente não, pera lá. Não confunda a gente com quem não é a gente. Quem não vai ver o arrebatamento são os ímpios. Porque no momento do arrebatamento, nós vamos viver uma transferência de dimensão instantânea. Eu estou pregando para vocês de olho naquele relógio, que aquele relógio é o Cronos. Deus não trabalha com aquele relógio ali. Quem trabalha com esse relógio sou eu, pastor Elane e pastor Samuel. Não, Deus trabalha com o Kairos. Kairos é diferente, é o tempo da eternidade. Então, quem não é crente está conversando comigo, o microfone caiu, cadê? Sumiu! Nem fumaça, desapareceu. Eu não. O Espírito Santo está aqui, ele está aí no Senhor. De repente nós vamos ouvir o toque da trombeta. 3 eventos, som de trombeta, alarido e voz de arcanjo. Nós vamos ouvir. Quando a gente ouvir o toque da trombeta, nós já mudamos de dimensão. Saiu do Cronos e entrou no Kairos. Que é isso, meu Deus? De repente a gente olha assim, e os pezinhos vão levantando lentamente do chão. Sabe câmera lenta? Sem ver. Quem trabalha com filmagem, hein, pastor França? Slow motion. Lentamente, os pés vão se desprendendo, e você vai vendo aquilo, lentamente seus pés vão... Porque, irmão, senão não teria graça, nós vamos degustar o arrebatamento. Nós vamos provar, pastor Hernandes, o sabor do arrebatamento. Isso é escatologia bíblica. E de repente os pezinhos levantando 5 centímetros, 10 centímetros, e você, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou saindo do chão. Aí você ouve um coral lindo, cantando umas vozes todas afinadas, celestial. A curiosidade bate, aí você vira o pescoço. Quando você vira o pescoço, você vê miríades e miríades de anjos e o Filho do Homem, e você subindo, e milhares de fiéis subindo, e você vai degustando o arrebatamento, até chegar onde Jesus está. Pastor, o que é isso? Eu posso imaginar o arrebatamento. A fé trabalha a minha imaginação. Você tem imaginação aí, irmão? Você consegue imaginar o arrebatamento? Você ainda tem imaginação do que é o céu, a fé? Você ainda imagina as coisas espirituais? Como será a Nova Jerusalém? A irmã veio aqui e cantou o rosto de Cristo. Não creio, num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de doce. É um hino que nós ouvimos muito tempo. A irmã aqui cantou que nós vamos ver o rosto de Cristo. Vamos ficar junto dele, como ele é. Você já imaginou como é o rosto de Cristo? Eu já. É só ler Apocalipse. Quando você lê João olhando o rosto que resplandece como o sol do meio-dia, um dos seus olhos sai em chama de fogo, da sua boca uma espada aguda de 2 fios, e ele como latão reluzente são os seus pés. Eu começo a imaginar o Cristo glorificado. A fé trabalha com a imaginação. Deixa a tua imaginação fluir e veja o espiritual. Deus está trabalhando em você esta noite através da palavra fé. Então não espere uma fé lógica. E para terminar, conclui-se que nós cremos no invisível, tendo como base a Bíblia Sagrada, com todas as suas promessas, e a ação direta do Espírito Santo em nós. Ação do Espírito Santo. Agora, ouçam com atenção. Para qualquer pessoa carnal, ou para qualquer homem natural, isso que eu estou pregando aqui não passa de uma loucura. Isso é insano. Agora, você quer esperar que um homem natural, que nunca teve encontro com Jesus, entenda dessas coisas? Você fica bravo que o teu vizinho zomba do teu céu, deixa ele zombar. Ele não vai entender o teu céu até Jesus não entrar na vida dele. Você quer que aquele parente, que é a mala do almoço de Natal, que fica provocando a tua fé, pare de provocar, simplesmente porque ele tem que respeitar a tua fé. Não espere isso, ele nunca vai entender a tua fé até que encontre Jesus e receba o Espírito Santo na vida dele.
Aí o dia que ele receber Jesus, vai passar algum dia e vai dizer, como eu era tonto, hein? Tirava sarro da tua fé, agora estou aqui também esperando Jesus voltar, estou esperando mesmo o céu. Sabe, o Espírito Santo entrou lá e fez ele ver coisas que o homem natural não pode ver. E Paulo escreveu, pastor Elande, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então não tenha vergonha de dar glória a Deus, não tenha vergonha de falar em língua estranha, não tenha vergonha de exaltar o Senhor. Tu é uma mulher espiritual, você é um homem espiritual, você tem condição de se relacionar com a dimensão espiritual. E eu vou terminar com um texto que eu amo na Bíblia Sagrada. Porque, deixa eu dizer uma coisa que é importante para eu concluir. Às vezes, pastor Elane, nós somos tão afrontados, que em algum momento lá atrás, quando a nossa fé ainda estava muito imatura, a gente se sentiu meio idiota. Meu Deus do céu, será que todo mundo vê que eu estou nessa fé aqui? Será que só eu que estou dando bobeira aqui, acreditando nesse negócio? Será que eu estou pagando mico? Será que eu estou... Que vergonha é essa que eu estou passando? Em algum momento, será que... E se ele tiver razão? Mas aí a fé vai amadurecendo, Cristiano. Ela vai amadurecendo. Ela vai amadurecendo. Ela vai amadurecendo. E ela chega num ponto como você está agora. Pode o mundo inteiro se levantar, fazer passeata e botar faixa e dizer que teu Jesus não existe. Tu vai morrer dizendo, ele existe, ele está em mim, eu sirvo a ele, eu não nego, eu sinto a presença dele, porque a tua fé amadureceu. Agora o que é isso? Vou terminar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que mora aí dentro de você. Mas nós que estamos aqui esta noite, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você crê em tudo isso que eu preguei? Então, por favor, levante as suas duas mãos e glorifique o Senhor. Diga, Deus, eu creio nas tuas promessas, eu creio no arrebatamento, eu creio na tua palavra, eu creio nas línguas estranhas, eu creio nas profecias, eu creio no Espírito Santo, eu creio, Senhor, porque o teu Espírito está em mim. Bendito seja.